O MasterChef Confeitaria foi ao ar e eu preparei mais um resumo para você ficar por dentro de todos os detalhes. Rolou caixa misteriosa na prova principal, mas o ingrediente foi muito bem recebido: café. Lucas Lima foi o jurado convidado. Se você não entendeu muito bem essa escolha, além de um grande fã do programa, Lucas é apaixonado pelo ingrediente, o que o fez se inteirar mais sobre esse universo, lançando inclusive um blend com a marca patrocinadora do episódio. A ideia da prova era fazer uma sobremesa autoral que tivesse como protagonista o café solúvel da marca. Mas é claro que não é tão simples assim. A sobremesa também precisaria incluir um elemento surpresa, algo capaz de fazer as sobremesas brilharem ainda mais. Mercado aberto durante a prova e 2 horas e 15 para a execução das sobremesas, com 1 hora de intervalo antes dos 15 minutos finais. A presença do chocolate nas sobremesas para combinar com o café foi unânime. Luísa e Well miraram na apresentação. Luísa com uma personagem inusitada em chocolate e o Well com um porta-joias. Matheus e César apostaram em combinação de sabores. Matheus com figo e chocolate e César com doce de leite e chocolate. César pensou em fazer um pavê inspirado no que o Lucas falou sobre a sobremesa favorita dele com café. Val fez suspense sobre sua criação até o último minuto. Matheus também não falou muito, mas adiantou que seu elemento surpresa envolvia fogo. Na metade do tempo da prova, Luísa percebeu que ainda faltavam muitos passos para sua sobremesa e começou a se desesperar. Val também estava bem preocupada com o tempo de prova e Matheus estava inseguro com a possibilidade de seu elemento surpresa não funcionar na hora da apresentação para os jurados. Entre os elementos que comporiam o porta-joias de Well, um deles era uma cúpula de açúcar, mas durante os testes ele teve bastante dificuldade para executar a técnica. Com o tempo se esgotando, ele acabou tendo que improvisar. Val também precisou ser criativa quando começou a ter dificuldade na finalização da sua surpresa, mas apesar do susto, conseguiu o resultado que desejava. Luísa foi a primeira a ser avaliada. Embora eu tenha achado o resultado de acabamento incrível, achei arriscada a escolha por essa estética mais lúdica, reproduzindo uma galinha e criando uma historinha, porque em episódios anteriores os jurados não foram muito receptivos com sobremesas com um visual mais lúdico ou infantil. Mas os jurados acharam fofo e ao quebrar o doce foram surpreendidos por pequenos ovinhos dourados em seu interior. Fogaça achou divertido, gostou do conceito, achou saboroso, mas achou que o café deveria aparecer mais e que a sobremesa poderia ter mais umidade. Lozano também sentiu falta de café. Lucas gostou bastante do sabor, principalmente da ganache que compunha o ovo dourado. Helena afirmou que parecia mais uma degustação de petit four do que uma sobremesa. O próximo a passar pelos jurados foi Matheus, que estava tenso com seu elemento surpresa, mas no final deu tudo certo e ele conseguiu flambar o ninho de açúcar e surpreender os jurados. Helena achou a sobremesa bonita, criativa, mas confusa. Avaliou que tinham muitos elementos compondo o doce. Lozano achou bonito, gostou do elemento surpresa, mas sentiu falta do sabor do café. Na sequência veio César. A ideia para o elemento surpresa era que o doce de leite encapsulado na parte de cima da sobremesa escorresse assim que ela fosse cortada e também deu certo. Lucas afirmou ter achado muito gostoso e ter gostado da riqueza de texturas. Lozano achou a sobremesa muito técnica, mas achou que o doce de leite e o limão prevaleceram, achou o café muito sutil. Helena discordou, achou que o café estava numa boa medida, gostou muito do sabor que remeteu a uma sobremesa caseira. A estética da sobremesa de Well estava muito bonita, mas achei que ele perdeu a questão do elemento surpresa da aparência de porta-joias quando não conseguiu executar a cúpula. Embora ele tenha tentado dar um truque falando que o elemento surpresa era uma textura que deveria escorrer no corte, mas isso também não aconteceu.
Lozano achou que o café estava presente, elogiou o trabalho de chocolate que estava com um bom brilho, um bom corte, mas sentiu falta de crocância. Lucas revelou que a textura do grão de café na sobremesa não agradou seu paladar, mas gostou bastante da textura do doce em si e da potência do sabor de café. Fogaça gostou do sabor, mas pontuou que o elemento surpresa não aconteceu. A última a ser avaliada foi Valquíria. Seu elemento surpresa era um fundo falso no prato que escondia o restante da sobremesa. Jacan achou criativo, mas falou que a espessura do chocolate do fundo poderia ser um pouco mais fina. Lucas falou que sentiu a presença do café, mas que ao mesmo tempo estava suave. Também gostou muito do uso da laranja na sobremesa. Lozano parabenizou a chefe, dizendo que todos os parâmetros da prova foram atendidos com sucesso. Valquíria conquistou seu segundo PIN e também o direito a subir para o mezanino, garantindo a primeira vaga do top 4. Na prova de eliminação, Luísa, César, Matheus e Uel precisariam criar joias de chocolate. Os parâmetros eram fazer 4 tipos de bombons em formatos e com sabores diferentes para compor uma caixa com 24 unidades. Deveriam ter recheio e sabor diferentes, sendo que pelo menos um deveria ter pintura com aerógrafo, pelo menos um com decoração de chocolate por fora, um com 2 texturas de recheio e um com 3 texturas de recheio. 3 minutos de mercado e 2 horas de prova. Uel optou por sabores mais convencionais em ganaches e geleias. Matheus queria trazer sabores brasileiros. César optou por sabores mais orientais. Luísa apostou em frutas cítricas para equilibrar com o sabor do chocolate. Ela começou pelo planejamento para organizar os seus pensamentos, já que estava se sentindo bastante cansada pelo processo. Faltando menos de 15 minutos para o final, Matheus percebeu que esqueceu uma das exigências da prova, a decoração de chocolate. Como o tema dos seus bombons envolvia planetas, resolveu fazer um anel de Saturno, mas para isso precisou correr contra o relógio. Exausta e com o tempo apertado, Luísa quase entregou os pontos por achar que estava atrasada demais em seus processos e por ter dificuldade para desenformar seus chocolates. Uel conseguiu desenformar belos e brilhantes bombons. Ele e César conseguiram terminar e embalar seus doces com certa tranquilidade. No final das contas, Luísa conseguiu desenformar e assim respirar um pouco mais aliviada, com a segurança de entregar a prova, mas não segurou a emoção. Esse episódio definitivamente mexeu bastante com ela. Matheus foi o último a completar sua caixa, inserindo seus retardatários anéis de Saturno. E ele foi o primeiro a passar pela avaliação dos jurados. Os chocolates estavam muito bonitos, o tema espacial veio e a Lua e os planetas Júpiter, Saturno e Terra foram os homenageados pelo chefe. Lozano gostou da escolha do tema, do trabalho de cores, mas achou que o acabamento no fundo dos bombons deixou a desejar. Jacan achou bonito e interessante. Helena achou que ficaram lindos, mas achou todos os recheios doces demais. Luísa veio em seguida e, apesar da insegurança dela, eu achei o trabalho belíssimo. Helena destacou como ponto positivo a espessura da casquinha do chocolate. Achou o trabalho coerente e delicado. Luísa também trouxe o bombom licoroso que Lozano pontuou apenas entre os jurados no início da prova, que gostaria que os chefes fizessem. Depois de degustar, Diego confirmou sua satisfação por Luísa ter trazido o doce, mas não deixou claro a princípio se gostou do sabor. Jacan não falou muito, mas sinalizou ter gostado. Delicado, equilibrado e potente foi como Fogaça definiu o trabalho da chefe. O visual da caixa de César também estava impecável. Ele foi muito ousado em seus sabores japoneses, trazendo shoyu, sake, wasabi, matcha, e só conseguiu respirar aliviado depois de ouvir: César, você sabe o que faz. Jacan também pareceu gostar. Fogaça destacou a beleza e os definiu como exóticos. Helena achou surpreendente.
O El foi o último a apresentar suas joias de chocolate. O visual, como já era de se esperar, estava muito bonito. O El tem um ótimo trabalho com chocolate e já mostrou isso em inúmeras provas anteriores. Achei que ele foi pouco ousado nos sabores, ele já tinha afirmado isso durante a prova, que se manteria em uma área mais segura, mas achei que isso colocou em desvantagem em relação a César, que também entregou estética e com sabores que surpreenderam. Fogaça gostou do visual, do conceito, achou coerente, que os sabores estavam equilibrados. Helena destacou a beleza, Lozano destacou sua qualidade técnica. Jacan fez apenas uma piadinha sobre a altura de El, mas não deixou claro sua opinião sobre a entrega do chefe. Acredito que foi estratégico para prolongar o suspense sobre o vencedor da prova. Na hora de dar o resultado, os jurados enalteceram a qualidade técnica de todos os participantes, mas o PIN da prova foi para César, seu terceiro na competição. Matheus acabou sendo eliminado e o El e Luísa se juntaram aos demais no mezanino, formando o top 4 do primeiro MasterChef Confeitaria. Matheus mostrou muitos trabalhos incríveis durante a competição, é super novo, acho que tem muito espaço para brilhar por aí, mesmo fora da competição. O chefe fez um belo discurso de despedida, onde falou sobre sua trajetória, expectativas e emocionou a todos. Antes de sair, declarou sua torcida para Luísa. Top 4 definido, César com seus 3 pins, Val com 2, El e Luísa com 1 pin. Mas nada está definido ainda, vamos para os próximos episódios. Antes de sair, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Até mais!